Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Paz de Cristo Jesus. Alegria nós estarmos mais uma vez aqui em torno do nome do Senhor, congregados em torno dele, para estudarmos a sua palavra. Queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 33 em diante. Lucas capítulo 5, versículo 33 diz: Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo naqueles dias. Sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres novos, em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Queria destacar mais uma vez esse versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos nessa noite pelo dom da vida, Senhor amado, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco nesses dias. O Senhor não nos tem deixado faltar as vestimentas, o alimento em nossa mesa, Pai. Que nessa noite o Senhor possa também nos alimentar com tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ajustar os nossos olhos, que o Senhor possa ajustar a nossa visão, Pai. Que o Senhor possa compungir os nossos corações, Pai, a nos dedicarmos mais ao Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós encomendamos esse tempo nas Tuas mãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa noite eu gostaria de compartilhar palavras com os irmãos. Provérbios 29:18 diz que o povo sem visão se corrompe. Todos nós temos sido alertados da falta de clareza, do quão comprometido nós devemos ser com a visão celestial. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós essa noite é: como nós podemos ser correspondentes fiéis à visão? A oração de todos aqueles que sentem a vileza, a brutalidade com que a apostasia tem avançado a passos largos, é de que o Senhor venha nos visitar nesses dias, de que haja um derramamento especial do Senhor sobre nós e aqueles que estão à nossa volta. Para isso, irmãos, é necessário, tomando esse texto de Lucas capítulo 5, do versículo 33 em diante, nessa pequena porção do odre e do vinho, que haja uma correspondência entre nós, vasos que sejam adequados a receber esse vinho novo. Então,
com a ajuda do Senhor, queremos avançar, tomar do processo de confecção do odre e extrair daí princípios espirituais para a nossa caminhada com o Senhor, e o Senhor possa dispensar dele mesmo nesse tempo em nós. Amém? Quando nosso Senhor se dirige nessa pequena perícope que lemos, vemos claramente que o Senhor se dirige naquele embate que estava havendo entre os discípulos do Senhor e os fariseus. E o Senhor responde tomando uma pequena parábola, uma ilustração, de que não se põe remendo de pano novo em veste velha, nem se põe vinho novo em odres velhos. O Senhor está se colocando na posição dizendo àqueles homens da seguinte maneira: eu não vim reformar o judaísmo. Eu não vim reformar algo que é antigo. Eu vim dispensar algo novo. A lei não podia conter a graça. Da mesma forma, meus queridos irmãos e irmãs, nos dias em que nós estamos vivendo, todos nós temos sido conscientizados que são dias de densas trevas. Não podemos agir com mente velha. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos despertados de tal maneira, a sermos ganhos pelo Senhor de uma consciência espiritual. Existem 3 etapas na confecção desse odre, para que ele possa receber esse vinho de maneira que ambos venham a se conservar, que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. O que é um odre? O odre, ele é um receptáculo onde se depositava, ele era usado para armazenar vinho ou algum tipo de bebida. Esse odre, ele era feito da pele de cabras e ele era cortado a partir da altura do pescoço do animal, tapado todas as aberturas, ficando apenas o pescoço como gargalo. Despejava-se o vinho ali dentro e esses 2 elementos eram pendurados ao alto da tenda, sob a fumaça de uma fogueira. E aí iniciava-se um processo de maturação. Esses processos, irmãos, têm muito a nos falar nessa noite, nesses dias. Que nós possamos nos atentar com avidez nos nossos corações. E se não tomarmos consciência com urgência desses processos, nós seremos absorvidos por essa mente secular que tem seduzido, de algum modo, todos nós. O primeiro processo pelo qual esse odre passava ao ser pendurado no alto daquela tenda, ele tinha 3 objetivos. O primeiro, espantar as moscas. O segundo, tirar o cheiro da carne. E o terceiro, dar elasticidade a esse odre. Como nós lemos no texto de Lucas, capítulo 5, se o odre tivesse ressequido e fosse velho, aquele vinho fermentava e o odre se rompia e tudo estava perdido. Então nós não podemos ter uma mente velha. Se tivermos e agirmos com atitudes velhas, perderemos o tempo da visitação do Senhor. Que o Senhor então nos tome nessa noite, nos ajude a considerarmos aos pés dele os princípios de confecção desse odre e que o Espírito Santo possa aplicar eles nas nossas vidas. Amém? O primeiro ponto, como já falamos aos irmãos, é que a fumaça ela ajudava nesse processo a espantar as moscas. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a quem nas Escrituras é referido o Deus das moscas? Satanás é o Deus das moscas. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, diz: ora, o Espírito afirma expressamente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nós somos esses pequenos odres que formamos um grande odre. O Senhor não tem interesse em indivíduos, o Senhor tem interesse no indivíduo coletivo. Nesse vaso do qual Ele pode depositar a sua visão, do qual Ele pode depositar da sua presença, no qual Ele pode expressar, manifestar a sua mente e o seu coração. E o quanto nós precisamos entender isso. Porém, a tônica do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente. Essa palavra no grego ela tem a conotação de um uso, de um senso de urgência, de sermos tomados com a necessidade de atentarmos para esses dias. De uma urgência tamanha que alguns apostatarão da fé. E toda essa frase está no genitivo grego, que significa, parafraseando, que alguns apostatarão da sã doutrina. Para obedecerem, ou por obedecerem, a ensinos de demônios. Quanto engano tem havido no meio do povo de Deus, quanta dissimulação, quanta sutileza. E eu gostaria de citar alguns exemplos aqui para os irmãos, para que todos nós possamos nos colocarmos como o profeta Abacuque diz no seu livro. Coloca-te na tua torre de vigia, para que quem passa correndo possa ser avisado. Escreve a visão em tábuas. Um dos exemplos de heresias, de ensinos malignos, dos quais tem seduzido o povo de Deus nesses dias, é o modalismo. Uma heresia confeccionada, disseminada no século II, que basicamente, meus irmãos e minhas irmãs, nega um dos pontos, ou o ponto mais essencial da nossa fé, a doutrina da Trindade. Sutilmente, a doutrina da Trindade é vista em módulos. O Pai se torna processualmente o Filho processualmente se torna o Espírito, e esse Espírito agora é depositado, ou se torna, ou se vê através da igreja. Isso é um grande equívoco, porque se nós tocarmos desta maneira na doutrina da Trindade, nós basicamente ficamos sem o fundamento da nossa confissão de fé. E esse é um erro sutil, do qual muitos de nós já foram vítimas e precisam ser livres desse engano. Deus é Pai, Deus é Espírito e Deus é o Filho. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho e o Filho está no Espírito. O Espírito é o Espírito de Cristo. Os três são um em existência ou coexistência e em essência. Guarde isso no seu coração. As três pessoas da Trindade são um em essência e em coexistência. Um segundo ponto e exemplo que eu gostaria de tocar aqui com os irmãos é sobre uma heresia chamada NPP, Nova Perspectiva Paulina. O que esses disseminadores dessa doutrina que têm surgido nesses dias com tamanha propaganda, em outras palavras, o que eles fazem é uma negação da justificação pela fé. Esse também é um ponto, uma coluna da igreja.
Se nós negarmos a obra do Senhor, nos dando a certeza, a segurança e o gozo da salvação, nós mexemos em toda a sua obra expiatória, em toda a sua encarnação e, subsequentemente, na doutrina da Trindade. O que esses homens fazem é recuperar o pensamento do terceiro templo, dizendo que o homem é salvo pelas obras. Percebe a sutilidade? Como nós precisamos estar firmados e da necessidade de sermos balizados pela sã doutrina nesses dias. A doutrina, irmão, é o que nos disciplina, é o que nos corrige. A doutrina, ela é formativa no discipulado e no nosso caráter para com o Senhor. E nós somos, nos últimos dias, alertados por tantos apóstolos a sermos vigilantes nesse quesito. Precisamos ser treinados urgentemente. Sabe por quê, irmão? Na cristandade atual, tomando aqui as palavras de um irmão emprestado, nós perdemos o vigor do testemunho, porque nós perdemos o contato com as verdades essenciais da nossa fé. É necessário que nós retornemos à palavra de Deus e nos agarremos a essas verdades para que em tempo algum, irmãos, como diz o autor de Hebreus, venhamos a nos desviar delas. O prejuízo que essas heresias causam no meio do povo de Deus são nocivos à saúde da igreja e ao testemunho do Senhor. Irmãos, que o Senhor possa encontrar homens e mulheres que amem a palavra do Senhor. Doutrina é uma questão de vida ou morte para o povo de Deus. Teologia, irmãos, me permita usar essa expressão aqui, para alguns chega a arrepiar os pelos, mas teologia não é para acadêmicos, é para todos os filhos de Deus que querem amar e conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Como nós podemos nos relacionarmos com o Senhor sem ao menos conhecermos estritamente quem Ele é, seus atributos, sua palavra? Como Ele se comunica conosco? Qual é a obra que Ele veio fazer? Quem somos nós nesse processo, neste supremo propósito? A que estamos destinados? Será, irmãos, que nesses dias, se entrassem lobos vorazes no nosso meio, nós saberemos dizer no que cremos e por que cremos? Nesses pontos? Entenda, os dias são ferozes. Tudo quanto ao que diz respeito à nossa vida e à nossa piedade está sendo posto à prova. Entende isso? E como está o nosso coração diante do Senhor nesses quesitos? Temos sido os responsáveis, correspondentes fiéis quanto ao que é a palavra de Deus? Ou temos, em nome de comunhão, sido desleais com a verdade? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos espírito de sabedoria e revelação, de discernimento, para percebermos nesses dias as dissimulações que querem se filtrar no meio da igreja. Há um autor, e eu digo aos irmãos nesses dias, que está sendo vendido nas prateleiras das livrarias hoje, que nós devemos ter muito cuidado. Ele é um dos principais disseminadores dessa nova perspectiva paulina. Nicholas Thomas Wright. Seus livros, em pouco tempo, irmão, serão mais vendidos do que os autores do quais nós mais conhecemos. Há perigo aí. Tudo que traz a nós
uma conscientização daquilo que a palavra de Deus diz a respeito da justificação pela fé é distorcido da seguinte maneira, por esse autor. Assim como o Senhor foi fiel, nós também podemos ser fiéis. A sutileza se dá de que maneira? De que o Senhor fez a obra, então agora nós podemos fazer as obras para sermos salvos. Quanta sutilidade, quanto engano existe aí, irmão. Naquele texto de Gálatas 2:20 que diz, do apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo na fé. O que diz as nossas traduções aí? Fé de quem? Minha fé? Fé do Filho de Deus. Porque a obra que o Senhor fez, irmão, é uma obra perfeita. O Senhor não fez uma parte e deixou para que nós fizéssemos outra. O Senhor fez uma obra e Ele consumou ela, como nós vimos no domingo pela manhã. Entende isso? O quanto é necessário para cada um de nós termos ciência e consciência dessas verdades? Ah, meu irmão, que o Senhor nos ajude. Nesses dias que são tão difíceis, nós vimos ultimamente pela internet de que alguns têm dito que precisa atualizar o texto bíblico. Ô irmão, irmãos do século passado, há 2 séculos atrás, estudaram tão firme a palavra do Senhor ao longo da história da igreja, provando por A mais B a confiabilidade, a inerrância das Escrituras. Sabe, irmão, doutrina nos discipula. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos, a tomarmos consciência de textos como Judas, versículo 3 e 4, que diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando Judas, irmão de Nosso Senhor, escreve essas pequenas palavras, nessas pequenas frases, ele está falando dessa doutrina, o didaquê, o querigma de Deus, que os apóstolos receberam, esse pacote do qual a nossa fé está alicerçada. Se tirarmos, irmãos, essas doutrinas, toda a nossa fé sucumbe. A doutrina da ressurreição, a doutrina da morte, a doutrina da encarnação, a doutrina da vida de Nosso Senhor, a doutrina da Trindade, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da expiação, a doutrina do próprio Espírito Santo na igreja nesses dias, a doutrina do segundo advento. Irmão, reitero mais uma vez, que o Senhor possa despertar-nos em nós, homens e mulheres, valentes pela verdade. Valentes pela verdade. Como aqueles guerreiros de Davi, que quando saíam à luta, tinham a espada nas suas mãos, ao ponto de a espada e a mão serem uma só peça. Homens que amam a palavra do Senhor, que lutam por ela, que defendem ela, do qual a sua vida, o seu sangue depende dela. Eu não estou falando de dogmatismo religioso, não estou falando de dogmatismo doutrinário, eu estou falando dos pontos essenciais da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vermos cada um deles aos pés do Senhor, porque é vida para a igreja, é testemunho da igreja. Paulo, quando vai escrever a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, e que está em Cristo Jesus. E ele diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. 1 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Do quê?
da verdade. Verdade aqui é esse conjunto de doutrinas que se refere à sã doutrina, às sãs palavras. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque se continuares assim a fazer, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Entende, irmão? Percebe? Observe uma coisa. A quem Paulo se refere essas palavras? A Timóteo, um jovem. E quando Paulo escreve essas palavras? São as últimas palavras daquele apóstolo. Eu digo, como o irmão Austin Sparks diz, nesse sentido, são as reações de Deus, essas duas epístolas, em meio às deserções humanas. Por isso a tônica e os verbos aqui são imperativos. Tu, porém, medita essas coisas, aplica-te, tem cuidado de ti mesmo, mantenha o padrão dessas palavras. Ora, o Espírito afirma expressamente, tônicas fortes, expressivas, que têm no coração de Deus o intuito de nos chamar a atenção de um modo especial. Irmãos e irmãs, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, em que a apostasia tem caminhado a passos largos, nós carecemos de profetas, cheios de discernimento do Senhor, homens como aqueles filhos de Zacar, conhecedores de tempos e épocas, mas também de homens como o apóstolo Paulo, que ensinam sobre os seus joelhos, mestres da palavra, para que a verdade possa ser guardada, para que o testemunho não perca o seu vigor, para que a igreja brilhe em meio a um mundo de tantas trevas. O segundo ponto do qual esse odre passa nesse processo é tirar o cheiro da carne, ou o gosto da carne. O vinho era colocado dentro desse odre, como foi falado anteriormente aqui, e ambos eram levados até a fumaça, primeiro, para espantar as moscas, segundo, para que o gosto da carne, ou o cheiro dela, pudesse ser tirado. Pensa, irmão, em beber um vinho com gosto de carne. Não seria um vinho nada saboroso. Não é verdade? Não temos como imaginar isso. Em João 6,63, nosso Senhor diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas antes disso ele diz: o espírito é o que vivifica e a carne para nada se... Quantas atividades, irmão, irmã, estão sendo realizadas no meio do povo de Deus, no exercício da força do seu próprio braço. O livro de Malaquias, encoraje os irmãos a estudarem o livro de Malaquias. É um livro onde muitas coisas são feitas por meio de rituais, mas sem nenhum pouco de realidade espiritual, onde o nosso Senhor acusa o povo por ter deixado a realidade espiritual e toma apenas daquele judaísmo desenfreado, obsessivo, para manter as tradições. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de pragmatismo. Muitos têm tomado a mensagem preciosa do reino, distorcido essa mensagem e atado fardos pesados sobre ombros de muitos irmãos, levando eles a praticarem um monte de coisa. Mas a mensagem do reino, meu irmão e minha irmã, não é a quantidade de obras, mas é a qualidade delas, com que cada um de nós realiza. Lembra da parábola do servo bom e fiel? O que o Senhor diz? Servo bom e
fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te... Percebe que a chave para entendermos essa mensagem do reino é a fidelidade do servo? E não a quantidade de obras que ele acaba realizando? Abra comigo em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, o versículo 6 em diante diz: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Louvado seja o Senhor, irmão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, de que com santidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais, especialmente para convosco. Que glória! Lembra de Jeremias capítulo 17? Vamos abrir juntos. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações. O que conta aqui não são as ações, mas é o fruto, a qualidade do fruto. Percebe? Ninguém come fruto estragado. Irmãos, que o Senhor nos ajude a enxergarmos essas verdades. Que possamos, como diz o salmista, quanta coisa, irmão, nesses dias, nesse cenário político, temos visto. De uma maneira terrível de como a igreja tem se envolvido. Apostatando da fé, muitas vezes. Sabe, irmão, em Mateus capítulo 5, versículo 13, o Senhor no Sermão do Monte diz que nós somos o sal desta terra. Nós lemos ainda há pouco que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é instrumento da justiça de Deus.
precisamos ter consciência de como nos portar nesse dia, irmãos. Entende? O sal, ele tem 3 propriedades, principalmente naquele tempo. Primeiro, conservar, impedir o estado de putrefação. Segundo, dar sabor. Terceiro, ele servia como algo medicamentoso. Percebe, irmãos? A igreja tem um papel de ser como um hospital. Ela é sal dessa terra. E nós estamos muitas vezes polarizados, colocando as nossas expectativas em homens, achando que qualquer um deles vai ser o salvador da pátria. Lemos agora em Jeremias: bendito é o homem que confia no Senhor. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, que esse sistema já está fadado à desgraça. Nós precisamos, como indivíduos, ser embaixadores desse reino, instrumentos da justiça. O quão importante, irmão, é nesses dias que sejamos conscientes do que é a justiça bíblica e não a justiça social que o mundo prega para a igreja. Quanto em nossas assembleias e no que concerne a cooperação daquilo que é a edificação do testemunho do Senhor nesses dias, tem confiado em métodos, estratégias, que o Senhor possa levar esses dias a sermos governados pela sua providência. Que o Senhor possa dar homens e mulheres que se assentem aos pés do Senhor como Maria e que conseguem discernir a voz do Espírito nesses dias, que amam ao Senhor, que o Senhor não veja em nós apenas um espírito de Marta, que vive uma vida frenética, que faz de tudo para tentar agradar a Deus, apenas na força do seu braço, mas que o Senhor encontre corações, mulheres como Maria, que se aquedam aos pés do Senhor e diz: Senhor, fala que eu quero te ouvir. Irmãos, 2 de Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para Ele se mostrar forte, cuja aqueles o coração é totalmente dele. Mais do que as nossas mãos, o Senhor quer. Se não entendermos isso, irmãos, nós nos encontraremos em grave situação. O quanto ainda temos que aprender sobre o que é o significado de uma vida substitutiva. Quanto é importante para nós entendermos conscientemente, meus irmãos, o que significa o operar da cruz. Todo esse processo do odre pelo qual ele passa, traz esse significado para nós, o operar da cruz. Onde toda aquela fumaça vai removendo a nossa beleza, as nossas energias, e vai trazendo, mostrando que o conteúdo que está dentro desse odre é mais importante. O verdadeiro significado daquela palavra, ouvir, de Maria, é o verdadeiro significado da palavra diaconia. É isso que significa servir ao Senhor, aqueles que ouvem a Deus, que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, que não saem segundo as suas pegadas, mas que seguem pelas pegadas do rebanho. O terceiro ponto do qual eu gostaria de tratar, e é um princípio espiritual extremamente importante para cada um de nós nesses dias.
O primeiro ponto é espantar as moscas. O segundo é tirar o cheiro e o gosto da carne. O terceiro, dar elasticidade ao odre. Dilatação. Quando o vinho era colocado dentro desse odre, esse vinho entrava em processo de fermentação, de modo que ele expandia. E se esse odre não tivesse vivo, digamos assim, ressequido, ele se romperia e tudo estava perdido. O que isso tem a nos ensinar? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11, abra comigo, vamos ler juntos. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Paulo se dirige à igreja de Corinto, dizendo a eles: vocês têm afetos limitantes. Vocês precisam ser dilatados nos seus próprios afetos. Assim como eu sou dilatado para convosco, assim como o sentimento do Senhor para com vocês é dilatado, é expansivo, é profundo, o nosso sentimento tem que ser para com o Senhor e para com os nossos irmãos dilatado. Esse processo de elasticidade, ele tem como propósito, irmãos, nos mostrar a importância de uma vida de devoção ao Senhor. O que nos dá elasticidade nessa caminhada cristã, na nossa jornada com o Senhor, é o nosso amor pelo Senhor. Porque quando a experiência vem, as adversidades da vida vêm, as crises sociais vêm, a apostasia bate na nossa porta, a sedução de um mundo caído quer tomar os nossos olhos, o que nos mantém de pé é o amor ao Senhor. Entende? Quanto, irmão, nós precisamos nos dedicar a uma vida de leitura sincera e honesta com a palavra de Deus, permitindo que essa espada de dois gumes possa operar em nossas vidas uma cirurgia espiritual. Não reduzindo os nossos pensamentos, fazendo com que a Bíblia se encaixe dentro dos nossos pensamentos, mas nós sendo cortados por ela, nos levando ao altar de Deus. Quanto nós temos que aprender sobre o que é uma vida de oração, uma prática tão esquecida. Vivemos dias tão agitados que sequer lembramos do Senhor em agradecer o alimento. Percebe, irmãos, que são coisas simples do qual nós estamos tocando aqui? Sabe qual é o risco de nós falarmos de coisas simples? É de nós estarmos familiarizados com elas e termos a nossa consciência cauterizada ao ponto delas não surtirem mais efeito e perderem o frescor para cada um de nós. Por isso a necessidade de sermos tomados por um senso de urgência. O livro de Salmos tem muito a nos ensinar sobre o que é devoção.
O Salmo 16, versículo 11, nós citamos aqui no domingo pela manhã. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Nós temos nos alegrado no Senhor, nós temos nos satisfeitos no Senhor. Como eu citei aqui já para os irmãos, o Catecismo de Westminster, no seu primeiro ponto, ele diz assim: qual é o fim para o qual o homem foi criado? E ele responde: o fim para o qual o homem foi criado é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O mundo prega para cada um de nós o hedonismo, que significa o viver uma vida egocêntrica, o espírito de Esaú, primeiro o meu prato de lentilha. Mas percebe, irmãos, que existe um hedonismo cristão que é não satisfação em nós, mas a alegria de vivermos na presença do Senhor, de encontrarmos nos seus caminhos delícias perpetuamente. Como o próprio salmista diz, 42, versículo 1 e 2, Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Sabe o que é inferno na Bíblia, irmãos? Inferno é a ausência da face de Deus. Assim, tomando aqui ilustrativamente uma figura, que o frio é a ausência de calor, de que as trevas é a ausência da luz, o inferno, metaforicamente aqui falando, é a ausência da presença do Deus vivo. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, daqueles que serão banidos da face de Deus. John Piper, um pregador americano em busca de Deus, recomendo a leitura desse livro aos irmãos, se os irmãos assim me permitem. Tem uma frase dele que ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Percebe o quanto nós precisamos entender isso, irmão? Naquele período da restauração, após Esdras tomar a lei e ler ela diante da porta das águas, todo o povo chorou, se conscientizou. E um pouco mais à frente é dito que a alegria do Senhor é a nossa força. Fazer o Senhor alegre nos dá satisfação. Nós encontramos o que é a verdadeira alegria. Alegria, irmão, não é um sentimento, é uma pessoa. Como o próprio Martinho Lutero escreveu, alegria é um negócio sério no céu. Nesses dias, como nós precisamos de devoção nas nossas vidas, nos nossos púlpitos, para que a vida transborde, o amor ao Senhor transborde. Paulo escreve a 2 Coríntios, aquele que não ama o Senhor, seja anátema. E depois ele diz, Maranata. Nós temos, irmão, no nosso coração, um Maranata. Há um anseio pela vinda do Senhor. Nós queremos, de fato, um avivamento. Nós queremos, de fato, ser um testemunho do Senhor. Nós nos colocamos representativamente como um remanescente, de que não se dobra perante esse espírito babilônico, de que se não deixa ser levado pela sedução desse século presente. Será que temos, irmãos? Será que ansiamos um avivamento em larga escala, como o avivamento de 1903, no país de Gales, onde as pessoas liam as pregações na Austrália sobre o que acontecia naquelas cidades, e as pessoas caíam cheias do Espírito de Deus? Será que nós temos consciência de que se isso acontecer, o Senhor julgará a casa de Deus?
Oh, irmão, aonde estão fundamentados os nossos sentimentos? Nós ansiamos de fato pela vinda do Senhor. Nós aguardamos como Simeão, Ana, Zacarias, Isabel, ao ponto de dizermos: Senhor, despede-nos em paz, porque os nossos olhos têm visto a salvação. Percebe, irmão? Há uma história de Billy Graham. Todos, eu creio que aqui já ouviram pelo menos falar nesse nome. Billy Graham. Um conferencista de anos atrás, que faleceu recentemente. Certa vez ele foi numa excursão visitar a casa de John Wesley. E ao entrar naquela casa, tinham aquelas fitas que impediam a passagem daqueles que estavam visitando ali. E quando toda a turma passou, eles passaram pelo quarto de John Wesley. Havia apenas naquela casa uma cama, uma cadeira, uma mesa e uma colher. Do lado daquela cama haviam 2 marcas no chão, ao lado dela. Billy Graham, depois que todos passaram, ele ficou sozinho. Ele adentrou sobre aquelas fitas, colocou os seus joelhos ali e orou ao Senhor dizendo: Senhor, me dê um ministério que eu possa te servir como John Wesley te serviu. A história diz, assim conta-se, que o Senhor respondeu ao coração desse irmão. E sabe o que o Senhor respondeu? Me dê 2 marcas como essas, e eu te farei um pregador como John Wesley. Irmãos, se tem algo nobre que nós fazemos, como nós podemos fazer nesses dias também, é lermos sobre a história de santos do passado. Nós aprendemos tanto sobre o amor, sobre a devoção deles com o Senhor. A história tem tanto a nos ensinar. Nós estamos sentados sobre os ombros de gigantes do passado. O diário de John Wesley, meu irmão, é tão rico. Quem pode subestimar a devoção que esse homem tinha ao colocar a ceia nas costas e nadar contra a correnteza de rios para entregar a ceia e pregar aos índios? O perdido passa do nosso lado hoje e nós sequer choramos pela alma deles. Entende, irmão? Como nós precisamos ser tomados com urgência e sermos despertados da consciência dos dias em que nós estamos vivendo. Queria fazer 2 indicações de 2 livros aqui para os irmãos, sobre uma vida interior, uma vida de devoção com o Senhor. Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. E A Procura de Deus, de A.W. Tozer. Irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38, o texto do qual nós lemos. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Salmo 139, versículo 32. 119, versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me dilatares o coração. Louvado seja o Senhor. Sabe o que é mais lindo, irmão, irmã? Nesse processo de confecção do odre, para que o odre possa receber o vinho e ambos se conservarem e não se perderem, é que não é o odre que guarda o vinho, é o vinho, irmão, que preserva o odre de ele ser ressequido. Sem o ordinário nas nossas vidas e
e nas nossas assembleias nós não provaremos do extraordinário de Deus. Que o Senhor possa encontrar caminho entre nós e nos nossos corações, e Ele possa tomar dessas verdades, irmão, e nos adequar nesse propósito desse tempo do fim. Percebe que a promessa já foi feita, mas que o prometido precisa estar adequado? Percebe que a semente já foi semeada, mas que o solo precisa estar preparado para poder frutificar? Percebe, irmão, que a herança já está pronta, mas Deus tem preparado herdeiros. Deus busca nos seus vasos intimidade e relacionamento para uma vida de representatividade. Esse é o maior avivamento que nós podemos experimentar nesses dias. Uma vida de união com o Senhor, sendo instrumentos de justiça para a glória de Deus. E o risco, como eu falei anteriormente, é estarmos tão familiarizados com essas verdades, que elas já não nos surtem mais efeitos, por causa que os nossos ouvidos estão obstruídos, os nossos olhos já estão contaminados. Por isso, a palavra de Hebreus 4, versículo 2, se faz tão presente para nós. Assim como foi com o povo de Israel naquela jornada do deserto, que viram o Senhor, as suas obras e os seus milagres, porém não conheceram os seus caminhos. Por quê? Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque eles não misturaram a palavra com a fé. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, no precioso nome do Teu amado Filho Jesus, ó Senhor, nesses dias, Pai, que o Senhor possa nos fazer enxergar, Deus, o valor e a importância do valor doutrinário, Pai, para que haja vigor do Teu testemunho. Que não sejamos achados, Deus, confiando, Senhor amado, em nossos métodos, em nossas estratégias, naquilo que nós mesmos já sabemos, mas que possamos depositar a nossa confiança no Senhor, que possamos nos debruçarmos, Senhor amado, sobre os Teus pés, Pai, e aprendermos a confiarmos no Senhor. Que o Senhor possa encontrar em cada irmão, em cada irmã, nas nossas vidas, Deus, homens e mulheres que amam verdadeiramente ao Senhor. Que nunca falte em nossos púlpitos, Pai, George Whitefield, que nunca falte em nossos púlpitos homens como Jonathan Edwards, homens que pregavam com lágrimas, que amavam o Senhor, Pai. Que quando pregavam, viam a face do Senhor diante deles, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo do fim. Nós carecemos de uma intervenção do Senhor, Pai. Nós carecemos de que o Senhor mesmo, Pai, fenda os céus e desça sobre nós, Senhor. Te pedimos, Pai, no precioso nome de Jesus.